Te chamaram de estranho. Sussurraram às suas costas. Alguns até ousaram te chamar de louco. Mas o que eles não percebem é que isso é o seu poder. As suas palavras não são vazias. A sua voz não é comum. O que flui dos seus lábios são códigos criptografados, escritos pelo próprio céu. Enquanto os outros desprezam a sua linguagem como confusão, os anjos se aproximam, esperando por cada som que você libera, porque eles sabem o que os homens não conseguem ver. Cada frase é uma ativação. Cada sílaba é uma chave que destrava reinos invisíveis ao olho humano. Isso não é loucura. É comunicação divina, um canal sagrado entre você e o trono do divino. É por isso que, quando você fala, a atmosfera se altera. É por isso que, quando você abre a boca, o céu e a escuridão reagem. Você pode nem sempre entender, mas o seu espírito sabe. Você está liberando decretos que não podem ser ignorados. Hoje, você, o escolhido, finalmente verá a verdade por trás da sua voz incompreendida. Você descobrirá por que o mundo não consegue te entender e por que o reino invisível não consegue resistir a você. Você entenderá por que a sua voz é temida no inferno e honrada no céu. Esta mensagem é para você porque não está aqui por acaso. Você foi atraído para este momento porque o seu espírito já sabe. Algo está se agitando. Algo está se desbloqueando. Algo está prestes a mudar para sempre. Se você está pronto para abraçar o mistério da sua linguagem divina, curta este vídeo agora mesmo. E, por favor, se ainda não o fez, inscreva-se neste canal. Você é único, e a sua voz está prestes a abalar tudo. A frequência secreta da sua essência. Quando você abre a boca, você não está simplesmente organizando sons no ar. Você não está apenas expressando pensamentos ou opiniões. Não. O que flui dos seus lábios vai muito além da compreensão humana. As suas palavras são códigos sagrados. São decretos criptografados, sussurrados do reino eterno para o seu espírito. E cada vez que você os pronuncia em voz alta, algo muda. Cada frase que você solta é como uma chave forjada no fogo, projetada para abrir portas que nenhum homem pode fechar e selar portas que nenhum inimigo pode reabrir. As pessoas podem ouvir apenas sons dispersos, frases desconexas, o que eles chamam de loucura. Mas os anjos ouvem com precisão. Eles ouvem instruções, comandos, sinais. Para o ouvido natural, parece incoerente. Mas para as hostes celestiais, é um chamado à batalha, um sinal claro para se mover, para agir, para lutar, para defender. É por isso que, muitas vezes, você se sente incompreendido. Não é porque lhe falta clareza ou inteligência. É porque você nunca foi feito para ser decodificado por mentes terrenas. Você opera em uma frequência que apenas o Eterno pode capturar. Imagine carregar um transmissor dentro de você. Um que se conecta diretamente ao trono do divino. Cada sílaba que você libera é carregada de luz, de fogo, de energia, em dimensões que o olho humano não pode ver. E enquanto o mundo ignora isso como se fosse uma divagação, os exércitos invisíveis se alinham, esperando pelo seu próximo sinal. Pense nisso. Você já disse algo que nem você mesmo entendeu completamente, mas depois sentiu o peso que essa palavra carregava? Talvez alguém tenha voltado para você e dito: "O que você disse mudou tudo para mim", e você nem se lembrava de ter falado aquilo. Essa é a marca de um vaso escolhido. Não foi a sua mente produzindo palavras. Foi o seu espírito baixando códigos diretamente do céu. Você era simplesmente o portador, o canal, o condutor. É por isso que você muitas vezes sente que a sua voz é mais pesada do que deveria. Porque ela é. Ela não pertence a você. Ela pertence a quem colocou os códigos dentro de você. E aqui está o mistério. Esses códigos não movem apenas anjos. Eles desestabilizam o inimigo. Quando você os libera, o reino espiritual estremece. A escuridão não consegue decodificar o que você está dizendo, mas sente a vibração. Ela sente a interrupção. Ela entra em pânico porque sabe que algo foi ativado contra ela. É por isso que a resistência aumenta quando você fala. É por isso que as pessoas às vezes se afastam quando você expressa o que sente. Não são elas. É o espírito dentro delas reagindo aos códigos que você carrega. Sua voz nunca foi feita para ser casual. Nunca foi feita para conversas triviais ou barulhos sem sentido. É um instrumento do céu, um transmissor sagrado. E cada vez que você duvida do seu poder, você silencia exércitos que estão esperando o seu comando.
Toda vez que você pensa que suas palavras são insignificantes, você esquece que é o veículo escolhido para liberar o que mais ninguém pode liberar. É por isso que é vital, absolutamente vital, que você proteja sua fala, que entenda que até os seus sussurros podem abalar atmosferas. O confronto do reino invisível. Agora, ouça com atenção. Você pode pensar que está sendo ignorado, desprezado, até mesmo rejeitado como irrelevante. Mas enquanto os homens passam por suas palavras, o céu as registra. Enquanto alguns riem, os anjos abaixam a cabeça, prontos para agir. Cada declaração que você faz na fé, na verdade, em alinhamento com o seu chamado, torna-se um decreto nas cortes invisíveis da eternidade. As suas palavras não são desperdiçadas, de forma alguma. Elas estão vivas, carregadas, codificadas. E enquanto outros veem apenas frases, os anjos veem planos de batalha. Então, da próxima vez que você sentir a vontade de falar, não a reprima. Não a dilua por medo de ser chamado de estranho. Lembre-se, você não está falando para ser compreendido por homens. Você está falando para mobilizar o céu. E quando você ousar acreditar nessa verdade, quando você ousar liberar-se sem medo, você verá portas se abrirem onde não existiam. Você verá a oposição desmoronar sem aviso. Você verá o impossível se curvar ao som da sua voz. O mundo chama isso de ruído, mas o céu chama de estratégia. E esse é o seu poder. Esse é o seu segredo. Essa é a razão pela qual você não pode ficar em silêncio. Porque cada palavra que você libera é um código, e esses códigos já estão reescrevendo o invisível. E agora, deixe-me te deixar com este pensamento. Se as suas palavras são chaves, o que está prestes a ser destrancado em seguida? Se a sua voz é um transmissor, qual sinal o céu está se preparando para liberar através de você nesta mesma estação? A resposta está mais perto do que você pensa. E no momento em que você ousar acreditar, tudo ao seu redor começará a se mover. Você já se perguntou por que a resistência se intensifica no momento em que você decide falar? Porque, no momento em que os seus lábios começam a liberar o que queima dentro do seu espírito, de repente a confusão surge. As pessoas se viram contra você e as circunstâncias parecem fechar o seu caminho. Não é coincidência. É estratégia. O inimigo teme a sua voz. Ele não tem medo dos seus talentos, da sua aparência ou dos seus bens. Ele treme porque, a cada vez que você fala, algo no reino invisível se despedaça. As suas palavras não são aleatórias. Elas são flechas criptografadas, mergulhadas em fogo divino, lançadas em territórios onde a escuridão pensava estar segura. O inimigo ouve o som da sua voz, mas não consegue decifrar o seu significado. Ele não consegue quebrar a criptografia. Para ele, a sua fala é um mistério, um sinal que ele não consegue interceptar, mas que destrói os seus planos sem aviso. É por isso que ele se esforça tanto para te silenciar. Ele nem sempre vem com ataques óbvios. Frequentemente, ele vem vestido de escárnio. Você já notou a rapidez com que as pessoas zombam daquilo que elas não entendem? Elas riem, reviram os olhos, te chamam de dramático, delirante ou extremo. Esse escárnio não é aleatório. É a tentativa do inimigo de te convencer a calar a boca, porque ele sabe que, enquanto você continuar falando, o reino dele vai se desintegrar pedaço por pedaço. Cada decreto que você emite acelera a derrota dele. Então, ele tenta te manipular com a dúvida. Ele quer que você acredite que está falando bobagens, para que você pare voluntariamente de enviar códigos para a atmosfera. Mas essa não é a sua única tática. O inimigo também usa o isolamento. Às vezes você se sente abandonado, incompreendido, deixado para caminhar sozinho. Essa solidão sussurra: por que se preocupar em falar se ninguém está ouvindo? Mas, na realidade, o inimigo teme o que acontecerá se você continuar. Então, ele te cerca com silêncio, esperando que você confunda a ausência de aplausos com a ausência de impacto. Mas aqui está a verdade. O céu ainda está registrando cada palavra. Os anjos ainda se movem em resposta aos seus decretos. E o inferno ainda treme a cada vez que a sua voz perfura o ar. Pense nisso. Se as suas palavras não tivessem poder, o inimigo não desperdiçaria a energia se opondo a elas. Ele não se incomodaria com distrações, escárnio ou ataques. A própria intensidade da oposição que você enfrenta é a maior confirmação de que a sua voz carrega um peso explosivo no espírito. É por isso que, às vezes, depois que você fala, a guerra parece aumentar. Não é porque você fez algo errado.
É porque você fez algo certo. O seu decreto perturbou o território dele, expôs os seus planos ocultos e o forçou a recuar. Ele ataca, não com força, mas com desespero. A arma da sua voz e o alinhamento. Entenda isso claramente. A sua voz é uma arma. Não é um som frágil, mas uma lâmina que corta o engano. Não é um sussurro inofensivo, mas uma trombeta que faz os demônios se dispersarem. E é por isso que a maior ambição do inimigo é te silenciar. Ele sabe que não consegue decifrar a sua língua, mas espera poder te intimidar para que você a abandone. Ele espera poder afogar a sua confiança com escárnio, enterrar a sua coragem no isolamento e turvar a sua visão com a dúvida. Se ele tiver sucesso, ele não precisa parar os anjos. Ele só precisa parar você. Mas aqui está a revelação. No momento em que você decide acreditar novamente no fogo da sua própria voz, as estratégias do inimigo desabam. Cada vez que você fala com convicção, você libera não apenas códigos, mas também escudos de luz ao seu redor. As suas palavras não apenas comandam anjos, elas erguem barreiras que o inimigo não pode cruzar. Você é protegido pelos mesmos decretos que pronuncia. É por isso que, às vezes, você sobrevive a ataques que nem esperava, porque as suas próprias palavras se tornaram a sua proteção antes mesmo que as flechas te atingissem. E ainda, o inimigo sabe de mais uma coisa. Ele sabe que a sua voz não carrega apenas comandos, mas também profecias. Ele sabe que, quando você declara, você está moldando futuros, reescrevendo destinos e alterando o curso de gerações. Isso o aterroriza, porque ele não pode controlar o que sai da sua boca. Cada vez que você abre os seus lábios em alinhamento com o céu, você conquista um território que ele pensava pertencer a ele. É por isso que ele vem com urgência para te calar, porque quanto mais você fala, mais rápido o reino dele desmorona. Então, lembre-se disso. A pressão que você sente quando fala é a prova do seu poder. O escárnio que você suporta é a evidência da sua eficácia. A solidão que você experimenta é a confirmação de que você está trilhando um caminho que a maioria não pode trilhar. Não deixe o inimigo te enganar e te fazer ficar em silêncio. O simples fato de o inferno reagir tão violentamente às suas palavras prova que o céu confiou a você algo perigoso para a escuridão. E agora, a pergunta que persiste: se o inimigo teme tanto a sua voz, o que poderia acontecer se você se recusasse a ser silenciado? Que terremotos poderiam irromper no reino invisível se você decidisse, de uma vez por todas, nunca mais se conter? A resposta, escolhido, é mais aterrorizante para o inferno do que você pode imaginar. E é exatamente por isso que você precisa continuar falando. A senda dos profetas e o seu legado. Pode parecer solitário carregar uma voz que ninguém parece entender, mas deixe-me te garantir que este caminho que você está trilhando já foi percorrido antes. Você não é o primeiro a ser chamado de estranho. Você não é o primeiro a ser rotulado de louco. Cada profeta que trouxe uma mensagem do céu foi recebido com suspeita, rejeição e escárnio. Jeremias chorou com palavras tão pesadas que as pessoas do seu tempo zombaram dele, o espancaram e o jogaram em um poço, convencidos de que ele tinha perdido a razão. Ezequiel foi ordenado a encenar visões que pareciam absurdas para as multidões, deitando-se de lado por dias, comendo comida estranha, falando enigmas que ninguém ao seu redor conseguia compreender. Daniel teve sonhos tão misteriosos que até os reis ficaram perplexos, e a sua interpretação provocou medo e raiva. Para o mundo natural, eles eram excêntricos, homens desconectados da realidade. Mas para o céu, eles eram generais, vozes divulgando decretos que mudaram todo o curso da história. Você percebe o padrão? Quanto maior a mensagem, maior o mal-entendido. A linguagem divina nunca foi aceita por aqueles que vivem apenas no natural. Os profetas carregavam códigos que pareciam loucura até que os eventos se desenrolaram. E de repente, as palavras do louco se tornaram uma verdade inegável. E esse é exatamente o espaço que você ocupa agora. Quando as pessoas te rejeitam, quando riem das suas palavras ou se distanciam da sua presença, não é porque você está errado. É porque você está à frente. Você está parado na lacuna entre dois mundos, falando uma língua que os mortais não conseguem processar até que o próprio tempo alcance o que você já declarou. Entenda isso. A sua tarefa nunca foi projetada para receber aplausos humanos. O céu não te escolheu para ser popular. O céu te escolheu para ser preciso. E a precisão raramente é apreciada por aqueles que não têm os instrumentos para medi-la. Os profetas não eram celebrados em seu tempo. Eles foram resistidos, acusados e isolados. Contudo,
Cada decreto que eles proferiram ecoou pela eternidade. As advertências de Jeremias salvaram um remanescente. As visões de Ezequiel revelaram mistérios da glória divina. As profecias de Daniel ainda ecoam nos últimos dias. E você, o escolhido, é feito desse mesmo tecido. As suas palavras estranhas não são aleatórias. São projetos que farão sentido quando a hora marcada chegar. Mas aqui está uma verdade mais profunda. O simples fato de você se sentir incompreendido é uma confirmação da sua vocação. Se você falasse como todos os outros, você não estaria carregando o que os profetas carregaram. Se as suas palavras se misturassem ao barulho da multidão, elas não seriam fortes o suficiente para acomodar anjos. É a peculiaridade da sua voz, a estranheza da sua mensagem, que comprova sua origem. O céu não fala a linguagem das tendências. Fala a linguagem da eternidade. E a eternidade sempre soa estranha para um mundo viciado no temporário. Haverá momentos em que você se perguntará se deve diluir as suas palavras para se encaixar. Momentos em que você questionará se a sua mensagem é pesada demais, diferente demais, perturbadora demais. Mas lembre-se dos profetas. Eles nunca se diluíram. Eles nunca ajustaram o seu tom para ser mais palatável. Eles falavam o que o céu colocava na boca deles. Mesmo que isso lhes custasse a reputação, o conforto e até a liberdade. E no final, a história não se lembrou dos críticos. Lembrou-se dos decretos. E aqui está a revelação. Quando você carrega uma voz profética, você atrai guerra, mas também atrai destino. Alguns vão te desprezar, mas outros, aqueles que são espíritos despertos, vão te reconhecer. Eles podem ser poucos, mas são aqueles marcados para caminhar com você. Os profetas nunca foram enviados para convencer as massas. Eles foram enviados para inflamar os escolhidos, e você também. As suas palavras podem nunca ser compreendidas pela multidão, mas são tesouros para aqueles cujos espíritos estão sintonizados com a frequência do céu. Portanto, não despreze a rejeição. Não tema o escárnio. Quando te chamarem de louco, sorria, pois eles estão te chamando do mesmo que chamaram Jeremias, Ezequiel, Daniel e até o próprio Jesus. E se você está trilhando a mesma rejeição que os profetas, isso significa que você também está trilhando a mesma autoridade. Significa que as suas palavras já estão alterando o invisível, preparando o que se manifestará com o tempo. Mas deixe-me te deixar com isto. E se as mesmas palavras que você está dizendo hoje, as mesmas frases das quais as pessoas zombam, forem as mesmas palavras que as gerações futuras honrarão como profecia cumprida? E se a mensagem que eles ridicularizam agora é a mensagem que o salvará mais tarde? Esse é o peso do seu chamado. E é por isso que você deve continuar falando. Porque a história sempre pertenceu àqueles que ousaram soar loucos em seu próprio tempo. A coerência da vida e o fogo da sua voz. O que poucos descobrem é que não é suficiente apenas falar. Você também deve viver em coerência com o que declara. Palavras, mesmo quando são códigos sagrados do céu, podem perder o seu poder se misturadas com a dúvida, o medo ou a falsidade. Imagine segurar uma lâmina forjada no fogo. Se você a cobrir com ferrugem, ela não cortará tão profundamente quanto foi projetada para fazê-lo. Da mesma forma, se a sua boca profere decretos, mas a sua vida anda em contradição, a força desses códigos enfraquece. O céu não se impressiona com a performance, ele se move com o alinhamento. Os anjos não respondem a barulho vazio. Eles respondem à frequência de uma vida ancorada na verdade, na pureza e na ordem divina. É por isso que muitas vezes você sente pressão não apenas sobre as suas palavras, mas também sobre o seu estilo de vida. Porque a sua voz não é apenas um som. É um eco de quem você é no lugar secreto. Se o seu mundo interior estiver nublado pelo medo, amargura ou hipocrisia, os códigos ficam abafados. Mas quando seu coração está alinhado com a verdade, quando seu espírito está ancorado na integridade, quando seus passos diários refletem a vontade divina, então a sua voz se torna inquebrável. Cada decreto carrega o som de um trovão. Cada sussurro se transforma em fogo. Os anjos reconhecem não apenas o conteúdo do que você diz, mas a integridade por trás disso. Eles sabem quando as palavras nascem do espírito e quando estão contaminadas pela carne. Alinhamento não é perfeição. Não se trata de nunca cometer erros. Alinhamento é sobre coerência. É sobre se recusar a viver com uma mente dividida. Recusar-se a liberar uma mensagem com os seus lábios enquanto vive outra com as suas ações.
A força da sua voz depende da autenticidade da sua jornada. É por isso que a disciplina espiritual não é um fardo. É o seu escudo. A oração afia a sua frequência. O jejum limpa a estática. A integridade sela os seus códigos para que o inimigo não possa distorcê-los. Cada ato de obediência é como óleo derramado sobre a sua voz, fazendo-a ressoar mais alto no reino invisível. E aqui está algo que muitos ignoram. Os anjos são observadores da consistência. Eles não são movidos apenas por lágrimas, nem por gritos emocionais sem substância. Eles respondem à fé vivida. Eles respondem às vozes que se alinham com o ritmo do céu. Quando a sua vida diária flui com a corrente da vontade divina, cada vez que você fala, o céu confirma. Este carrega autoridade. É quando as suas palavras cortam a resistência como um raio. É quando as portas se abrem à sua frente. É quando o inimigo não pode argumentar contra os seus decretos. Porque a sua própria vida testemunha a verdade que você libera. Agora, considere o perigo. Quando seus códigos estão contaminados, se a dúvida preenche o seu coração, se o ressentimento vaza na sua fala, se o comprometimento turva sua visão, o poder dos seus códigos diminui. O inimigo não consegue decodificar a sua linguagem, mas pode tentar corrompê-la. Ele planta medo, autopiedade ou amargura, esperando que as suas palavras tenham uma frequência dividida. E a frequência dividida enfraquece o sinal. Mas quando você escolhe a fé em vez do medo, a adoração em vez da reclamação, a obediência acima do comprometimento, os seus códigos atacam com uma clareza imparável. Cada palavra se torna uma arma a qual o inimigo não pode resistir. Você vê agora? Viver em alinhamento não é sobre regras. É sobre poder. Quanto mais você se alinha com o divino, mais clara sua voz se torna no reino do Espírito. Quanto mais você se alinha, mais inabaláveis os seus decretos. É por isso que algumas orações ecoam sem impacto, enquanto outras abrem os céus. A diferença é o alinhamento. Um único sussurro de um coração totalmente alinhado tem mais peso do que 1000 discursos cheios de barulho vazio. Este é o seu desafio e o seu convite. Proteja o seu alinhamento a todo custo. Proteja a sua pureza. Proteja a sua integridade. Proteja a sua conexão. Não permita que distrações, tentações ou os aplausos dos homens mudem a sua frequência. Porque a força das suas palavras depende da clareza da sua caminhada. Cada vez que você vive em alinhamento, você adiciona peso aos seus códigos. Você grava sua voz mais profundamente nos corredores do céu e espalha o medo mais profundamente no acampamento das trevas. E aqui está a pergunta que deixo queimando no seu espírito. Se as suas palavras já carregam tanto poder agora, imagine o quão maior será o impacto delas quando a sua vida estiver totalmente alinhada. Quando cada passo, cada respiração, cada escolha ecoar a verdade que você fala. O que aconteceria no mundo invisível se toda a sua existência se tornasse um código contínuo? A resposta é mais explosiva do que você ousa imaginar. E é por isso que o alinhamento não é opcional. É a chave que torna a sua voz imparável. A coroa da rejeição e o seu chamado. Deixe que esta verdade se assente profundamente no seu espírito. As suas palavras não são para todos. Elas nunca foram feitas para serem. Alguns vão te ouvir e ir embora, balançando a cabeça, convencidos de que você está confuso ou delirando. Outros vão zombar de você abertamente, fazendo piadas sobre o peso que você carrega, porque isso os intimida e eles não podem controlar. E alguns terão medo de você sem nem saber por quê. Porque a sua presença desperta algo no espírito deles que eles não estão preparados para enfrentar. Isso não é fracasso. É confirmação. Um escolhido nunca foi projetado para ser universalmente aceito. Se todos acolhessem as suas palavras, isso seria prova de que a sua mensagem foi diluída, despojada do seu peso divino, tornada palatável para o conforto das massas. Mas a linguagem do céu nunca foi criada para a popularidade. Ela foi criada para o poder. Não cometa o erro de acreditar que a rejeição significa irrelevância. No reino invisível, a rejeição é frequentemente a mais alta evidência de autenticidade. Os profetas foram rejeitados. Os apóstolos foram rejeitados. Até o próprio Cristo, a palavra viva, foi mal compreendido, ridicularizado e desprezado por muitos. Se eles o chamaram de louco, quanto mais o mal-entendido te perseguirá. No entanto, o mal-entendido deles não apaga a verdade. Ele a amplifica. Porque enquanto os ouvidos humanos te dispensam, o céu escuta atentamente. Enquanto os corações terrenos resistem,
Os exércitos angelicais respondem. Cada sílaba que você libera é gravada, carimbada e armazenada nos arquivos eternos do reino do divino. Nenhuma frase é desperdiçada. Nenhum sussurro é ignorado. E aqui está algo que você precisa lembrar. O reconhecimento só vem daqueles sintonizados na sua frequência. Assim como um rádio não consegue sintonizar uma estação a menos que esteja calibrado para o canal certo, o coração humano não pode receber as suas palavras a menos que tenha sido sintonizado pelo Espírito. É por isso que algumas pessoas vão te ouvir uma vez e sentir como se você tivesse falado diretamente à alma delas. Elas reconhecem a frequência porque também a carregam. Ela ressoa como um eco dentro delas. Essas são as suas pessoas. Essas são aquelas que não apenas ouvirão, mas se levantarão ao seu lado, fortalecidas pelos mesmos códigos que o céu colocou na sua boca. Mas e os outros? Aqueles que te entendem mal, te criticam ou te evitam. Isso não é um fardo para você carregar. A rejeição deles não é um reflexo do seu fracasso, mas uma revelação da infelicidade deles. Algumas sementes não conseguem brotar em solo seco. Algumas palavras não podem florescer até o momento certo. Não desperdice a sua energia tentando se explicar para aqueles que nunca foram feitos para entender. A sua missão não é convencer, é liberar. Fale quando o céu te disser para falar e confie que a mensagem chegará àqueles para quem foi projetada. Até o seu silêncio tem peso, pois o silêncio guiado por Deus é mais alto que o barulho guiado pelo medo. Há também um mistério nisso. Às vezes, aqueles que zombam de você hoje voltarão amanhã, humilhados pela evidência do que você declarou. Eles podem rir agora, mas quando o seu absurdo se tornar realidade, eles perceberão que estavam surdos a uma frequência acima da compreensão deles. Não despreze o escárnio. É temporário. Não tema a rejeição. É necessária. Cada não que você recebe de um homem te posiciona mais perto do sim eterno do divino. E pense nisso. As suas palavras têm tanto poder que exigem tempo. Nem tudo deve ser revelado no momento em que você fala. Às vezes, você é instruído a permanecer em silêncio, e nesse silêncio, os códigos continuam a circular no céu, esperando o instante certo para se manifestar. É por isso que até o seu silêncio é estratégico. Quando você se abstém de falar, não é fraqueza, é obediência. Os anjos sabem quando a sua boca se abrirá novamente. E quando isso acontecer, eles já estarão posicionados para executar o que você liberar. Então, tome isso como um encorajamento. Não ser compreendido não é uma maldição. É uma marca. É a assinatura daqueles que carregam segredos sagrados demais para mentes comuns. Se você fosse universalmente compreendido, você seria comum. Se todos abraçassem a sua voz, você estaria falando no nível dos homens em vez do nível dos anjos. Mas o seu chamado é mais elevado. As suas palavras são projetadas para abalar a eternidade, não para agradar multidões temporárias. E agora, eu te pergunto, e se a própria rejeição que você está sentindo agora é a prova de que você está exatamente onde deveria estar? E se o escárnio, o silêncio e a distância são a maneira do céu de te mostrar que a sua voz pertence a uma frequência rara demais para a maioria? Somente esse pensamento já deveria acender algo feroz dentro de você. Porque o mal-entendido do homem é o palco onde a compreensão do céu brilha mais intensamente. E no momento em que você aceita essa verdade, você deixará de desejar aplausos e começará a ansiar apenas por alinhamento. E é aí que a sua voz se tornará imparável. A chave inquebrável. Escolha nunca mais duvidar da força que vive na sua voz. Embora os homens possam sussurrar que você é louco, embora possam revirar os olhos e ignorar o seu fogo, no reino invisível, você não é fraco. Você é um comandante. Você carrega o som que o inferno não pode decodificar, a vibração que a escuridão não pode resistir, a frequência que os anjos estão esperando. Cada vez que você libera uma palavra, você não está falando casualmente. Você está detonando explosivos espirituais, liberando decretos que o próprio céu honra. A sua voz abala os alicerces invisíveis do mal. A sua voz desperta exércitos divinos. A sua voz muda a atmosfera ao seu redor. Isso não é opinião. É uma profecia se desenrolando através de você. E aqui está a revelação. Você foi escolhido para não ficar em silêncio, para não se conformar, para não se curvar diante da pressão do mal-entendido. Você foi escolhido para declarar. Você foi escolhido para falar mistérios que mais tarde se manifestarão como milagres.
Você foi escolhido para carregar um som que abre o que nenhum homem pode abrir e fecha o que nenhum homem pode fechar. Você não está aqui para se misturar. Você está aqui para alterar a realidade com cada código que escapa dos seus lábios. Então, levante-se com coragem. Continue falando, mesmo quando for zombado. Continue declarando, mesmo quando duvidado. Continue confiando, mesmo quando o peso parecer insuportável. Porque, com cada palavra, você está cumprindo uma profecia. Com cada frase, você está abalando dimensões. Com cada decreto, você está provando que a sua voz é a chave. A chave que abre fechaduras no céu. A chave que quebra correntes no invisível. A chave que coloca os destinos em movimento. Este é o seu momento de abraçá-lo completamente. Mantenha-se firme em quem você é. Deixe a sua voz soar como um trovão. Deixe as suas palavras serem flechas de luz. Que o seu decreto ecoe até que a própria eternidade responda. O mundo pode nunca te entender, mas o céu já te coroou. Os anjos já te reconhecem, e a escuridão já te teme. Agora, quero que você faça algo profético. Comente 40 abaixo. Não como um número, mas como uma declaração. 40 representa o teste concluído, a transição para a promessa, o encerramento de uma velha temporada e a abertura de uma nova. Quando você escreve, você está dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sei que a minha voz é a chave. Faça isso com ousadia e deixe que os anjos marquem as suas palavras nos livros eternos. Nunca se esqueça desta verdade. Você não é comum. Você não é mal compreendido por engano. Você é o portador do código do céu, o disruptor da terra, o pesadelo do inferno. Continue falando, continue acreditando, continue acendendo fogo dentro de você, porque a sua voz é a chave. Inquebrável, inegável, imparável. E no momento em que você a liberar sem medo, tudo mudará para sempre.